Então, a aula de hoje, a gente vai entrar na parte de programas, tá? Que nós chamamos de geoprocessamento ou geotecnologias, tá bom? Então, eu vou dar uma explicação para vocês sobre esse conceito, tá? Então, quando a gente fala de geotecnologia, tá aplicado, tem a ver com programa, tá? Com a parte de software, tá bom? E software e hardware também, tá? Então, como eu disse para vocês lá no começo das aulas, né? A gente falou muito sobre os mapas, né? E antigamente os mapas eram feitos à mão, na prancheta. Aí, com o advento do computador, os mapas começaram a ser feitos nos programas, né? Desde a década de 80. Então, o programa era usado justamente para quê? Para acompanhar as mudanças que aconteciam na superfície, tá? Antigamente era feito o quê? Com o uso de imagens aéreas, né? Aquelas imagens preto e branco, né? E também visitas em campo. Então, o técnico ia para campo, registrava o que ele via com os olhos e depois ele passava para o mapa, né? Então, a geotecnologia, o que, que ela é? Tem esse conceito, ó, ela é um conjunto de técnicas e processos que visam estudar o espaço geográfico com os seus elementos naturais ou artificiais, buscando atender às necessidades de levantamento e organização, tá? Então, hoje, quando a gente trabalha com geotecnologia, a gente usa muito o quê? A gente usa muito os radares e os satélites, tá? Eles são ferramentas primordiais para a gente fazer o acompanhamento da superfície, tá? E a gente fala hoje também que, por causa dos programas e da alta tecnologia dos satélites, a gente fala que a cartografia ela tem uma precisão milimétrica, né? Quando a gente fala precisão, a gente tem a ver com a posição, a exatidão, né? E aí, também, o que ajuda muito é o GPS, né? Que é o aparelho que é usado para você se encontrar na superfície, né? Então, quando a gente fala de geotecnologias, a geotecnologia ela é dividida em 4 elementos, tá? A primeira, que é o que a gente fala de sistemas de informações geográficas, os SIGs, que são os programas, tá? Isso aqui, na verdade, tá por último, tá? A gente vai ver isso daqui como item 4, tá? SIG ou GIS, tá? SIG em português, Sistema de Informações Geográficas, e GIS, que seria Geographic Information System, tá? Que é em inglês. Aí depois você vai ter a aerofotogrametria, sensoriamento remoto, e o GPS, né? Que quer dizer o quê? Sistema de Posicionamento Global. Então hoje a gente vai ver rapidamente cada item desse, tá bom? Então, como eu falei, né? Existem vários autores que dão diferentes conceitos, significados para a geotecnologia, né? Então, esse autor aqui, ó, o Florenzano, ele fala o quê? Que ao retratar parte da superfície terrestre, é possível fazer a ligação entre o pontual, o local e o global. Isso daqui tem a ver com o que a gente já viu nas aulas passadas, que é a escala geográfica, né? Quanto maior quanto mais você vai afastando, maior é a área que você vê, né? Então, maior é a área que você vê, porém com menos detalhe, né? Menos detalhe você tem, porém maior a área você vê. Quanto menor a área, né? Mais detalhe você vai ter, tá bom? Então, a geotecnologia, ela é muito usada para o pessoal do meio ambiente, tá? Ela é usada principalmente para a questão de monitoramento de queimadas, né, na Mata Atlântica, e também combate a incêndio, né? Então, a partir das imagens de satélite, você consegue ver em tempo real como que está progredindo o avanço do desmatamento ou um eventual incêndio na floresta, tá? E também é muito útil para você verificar também como que estão os reservatórios, os corpos hídricos. Ou seja, se você pegar uma imagem, por exemplo, aqui em São Paulo, de julho, que é época de seca, né, você vai ver que as represas vão estar no nível mais baixo. Por quê? Porque é época que não chove. Se você pegar esse mesmo local por uma foto de janeiro ou dezembro, você vai ver que a represa vai ter um nível maior de água, né? Ou a área a gente chama de espelho de água,
o espelho de água vai estar maior. Por quê? Por causa da chuva, tá? Então, existem várias aplicações da geotecnologia, né? Então, você também pode, a partir das imagens, estudar a temperatura, tanto a temperatura atmosférica do ar, a temperatura terrestre, tá? É possível você prever a temperatura da superfície. A gente sabe que quanto mais impermeabilizado é o solo, mais quente tende a ser, né? Porque, não sei se vocês já ouviram falar do termo ilhas de calor, né? O que são as ilhas de calor? São locais que são completamente asfaltados, né? E aí, dentro dessa região é muito quente. E quando você sai dessa ilha, a temperatura diminui intensamente, cerca de 5 a 10 graus, né? Quanto mais vegetação você tem, menor a temperatura, tá? Então, além disso, onde a geotecnologia pode ser usada também? Ela pode ser usada, por exemplo, também em trabalhos de proteção e restauração ambiental. Imagina, por exemplo, que você tem uma área e você vai fazer o reflorestamento dessa área com eucalipto, por exemplo. Então, você pode fazer um mapa a plantação da muda, né, da semente de cada árvore que vai ser plantada lá. E também existem vários projetos que você pode trabalhar também, por exemplo, como qualidade da água, declividade, as curvas de nível, né? Então, as geotecnologias, o objetivo final delas é o que? É a produção de mapas, só que são mapas digitais, né, para auxiliar na tomada de decisão, né? Os mapas nada mais são do que elementos às tomadas de decisão, né? Um mapa por si só, ele não quer dizer nada. Ele vai servir como base, como subsídio, como técnico ou gestor de meio ambiente, tomar as decisões baseadas na sua percepção, tá? E aí a gente vai entrar também, né, o primeiro item da geotecnologia é o sensoriamento remoto, né? Por que esse nome, sensoriamento? Sensoriamento tem a ver com sensor, tá? Pode ser, por exemplo, uma câmera ou um sensor de um satélite. E remoto é porque é a distância, né? A mesma ideia de controle remoto. Você controla a televisão remotamente, por distância. Então, sensoriamento remoto é o quê? Você consegue analisar uma imagem sem você estar no local, né? Ou seja, você faz um acompanhamento à distância, né? Um sensoriamento remoto, tá? Então, o sensoriamento remoto, ele é um conjunto de sensores e radares acoplados a aeronaves ou satélites, tá? E esses satélites ou aeronaves, né, ou aviões, eles vão fazer registro de várias imagens da Terra. E essas imagens você vai ter o que a gente chama de série temporal, ou seja, você vai ter um conjunto de imagens ao longo do ano que vai registrar cada superfície da região em determinado período. Por exemplo, janeiro, fevereiro, ou por exemplo, dia 1 de janeiro, 7 de janeiro. Existem vários satélites na Terra, e cada satélite tem uma órbita, né, específica. O satélite mais famoso que existe, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O satélite mais famoso é esse aqui, ó. É chamado de Landsat, tá? Ele é da NASA e atualmente ele está na família 8, tá? Que é o Landsat 8. Então, o Landsat ele consegue capturar toda o planeta Terra. E ele tem uma órbita e ele passa no mesmo local a cada 7 dias, tá? Então, todo dia um dia da semana ele vai passar no mesmo local, tá? E aí você consegue, pela internet, baixar as imagens do Landsat, tá? Se a gente ver aqui, ó, o Landsat, ele existe, ele é muito antigo, tá? Ele foi criado na época da Guerra Fria, né, que era aquela disputa tecnológica entre a Rússia e os Estados Unidos, né, para ver quem que era o primeiro país a chegar na Lua. Então, esse salto tecnológico fez a produção de muitos satélites na época, né? Então, o Landsat nasceu nessa época, na década de 70. E o objetivo dele, na verdade, inicialmente, como GPS, era militar, né? Era fazer espionagem no país inimigo, né? Que no caso seria a Rússia ou Estados Unidos, né? Vice-versa. Então, o Landsat ele foi lançado em 75, e aí ao longo dos anos ele foi lançado Landsats diferentes, ó.
O Landsat 1 foi lançado em 72 e 78, o Landsat 2 na década de 80 e foi indo, né? Atualmente nós temos o que? A gente tem o Landsat 8, o mais atual, que ele foi lançado em maio de 2013. E ele está até hoje rodando na Terra, tá? Se vocês entrarem nesse site aqui, ó, Earth Explorer, isso aqui é um site da NASA, e a partir desse site a gente consegue baixar várias imagens de satélite do mundo inteiro, tá? Então aqui eu vou fazer o login, só para vocês terem uma ideia. Você faz um cadastro, tá? E aqui, ó, você pode fazer o quê? Você pode pesquisar, tá vendo aqui, ó, é para o mundo inteiro, tá? Então aqui, ó, você pode fazer o quê? Você pode pesquisar o local que você quer. Então, por exemplo, eu quero procurar um lugar, por exemplo, chamado, quer ver aqui, vamos ver aqui, ó, Future, aqui, ó. Eu quero colocar, por exemplo, aqui São Paulo, por exemplo, tá? Ó, eu clico aqui, ele fez um marcador aqui. Ele dá as coordenadas, e aqui eu posso escolher a série temporal, né, o período. Então imagina, por exemplo, que eu quero pegar uma imagem de satélite lá de 1990, tá? 1990. Você vem aqui, ó, 1990, tá? Até, vou colocar aqui, ó, 1 de janeiro, tá? 1 de janeiro de 1990 até 31 de dezembro de 1990, tá? E aqui, olha que interessante, ó. Eu posso escolher os satélites que eu quero, né? Então, existem vários satélites do mundo inteiro, né? Então, aqui, ó, o principal é o Landsat. Tá vendo aqui, ó? O Landsat, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o Landsat aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? E aí eu vou habilitar todos, tá? Ó, Landsat 1 a 5. E aí, ó, existem outros satélites, mas como eu falei, o Landsat é o principal, tá? Aí eu venho aqui, ó, no Search. Uma coisa interessante, quando você vai baixar uma imagem de satélite, existem nuvens, né? As nuvens, que é o que a gente chama de cloud, né? Então, é bom você deixar a porcentagem mínima de nuvens para não atrapalhar, para a imagem não ficar poluída, tá? Porque não é interessante ter nuvens. Então, eu sempre coloco menos que 10%, tá? Aqui, ó. Aí eu dou um result. Vamos ver se vai achar alguma coisa. Não achou nada. Ó, não achou nada pro Landsat 8, né? Vamos ver pro Landsat 7. Ó, não achou nada. 4 e 5. Ó, se eu clicar aqui, ó que interessante, ó. Essa aqui é uma imagem, né, para o estado de São Paulo na década de 90. Tá vendo? Só que é claro, como eu falei, né? A escala é muito pequena, né? Tá muito afastado. Então eu só consigo ver vegetação em azul, a hidrografia, né, mar ou rio, e aqui em cinza seria as cidades, né, a mancha urbana. E esse branco aqui seriam as nuvens, tá? Mas aqui eu posso, por exemplo, clicar aqui, e aqui eu tenho as informações, tá vendo aqui, ó, as informações técnicas da imagem, né? Se eu clicar aqui nesse pezinho aqui, ó, ele dá um enquadramento da imagem. Se eu clicar aqui, ó, ele vai mostrar para mim aqui, ó, um preview da imagem, tá vendo? Ó, tá vendo? Um preview. Ó. Aí aqui, se eu clicar nesse botão aqui, ó, eu posso fazer o download, tá? Ó, eu posso fazer o download dessa imagem, tá? Eu vou fazer o download dessa imagem aqui só para vocês. Eu vou fazer o download dela e depois eu vou inserir no programa, tá? Só para vocês verem, tá bom? Lembra que eu tinha explicado para vocês na aula passada sobre o tamanho do pixel da imagem, né? Essa imagem aqui, cada pixel dessa imagem tem 90 metros. Então, cada quadradinho de uma imagem Landsat equivale a 90 metros, tá? Quando tá baixando aqui, a gente vai continuar aqui, tá bom? Tá?
Então, como eu falei, né? O sensoriamento remoto ele vai registrar imagens da Terra através de sensores acoplados em satélites artificiais, como por exemplo o Landsat, né? E aí o sensor ele pode ser por dois tipos que a gente fala, né? Sensor ativo. O que é o sensor ativo? É aquele que ele emite radiação por fonte artificial, ou seja, ele tem uma bateria interna. E o passivo, que é o quê? Que ele emite radiação por fonte natural. Por exemplo, o Sol. O Sol é um sensor passivo, tá? Aí você vai ter em cada satélite um radar, né? O radar, o que é o radar? O radar ele vai captar energia por ondas eletromagnéticas, né? Então, essa imagem aqui do satélite, cadê aqui? Não está baixando. Essa imagem aqui, ele vai baixar várias imagens. Cada imagem equivale a um valor de onda eletromagnética, tá? De energia. Como é que funciona? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Ó, como é que funciona aqui, ó? Aqui, ó, essa imagem é interessante. Vamos ver se eu consigo aumentar ela. Então, como é que funciona? Cada objeto, né? Aqui, ó. Você tem um satélite aqui, né? Aí você tem a fonte de energia do Sol. Aí o que acontece? O sensor, ele está aqui. Aí o Sol vai emitir uma energia, ou seja, ele vai emitir uma energia incidente. Quando chega na superfície, essa energia ela pode ser refletida ou ela pode ser absorvida, né? No momento que essa energia ela é absorvida ou refletida, o sensor bate uma foto, né, instantânea. E aí ele registra essa absorção ou essa reflexão de energia, né? Então, o Sol está emitindo ondas eletromagnéticas, e aí o radar aqui está batendo várias fotos ao mesmo tempo. É como se você colocasse aquela opção de várias fotos sequenciais no celular, né? Aí ele vai registrando, tá? Aí o que acontece? Ele registra essas fotos, né? Ou seja, ele vai refletir, por exemplo, uma foto no instante que aqui nessa praia, vamos supor que 40% da energia foi absorvida e 60% foi refletida. Aí ele vai memorizar nisso, né? Ele vai memorizar as fotos aqui na memória interna. Aí o satélite vai mandar para uma estação de recepção, que é da NASA, ou aqui no Brasil, que é o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vai fazer o processamento dessa imagem e vai disponibilizar nos sites para você baixar, como esse daqui, tá? Então, o processo é mais ou menos assim, tá? E como é que essa imagem ela é simbolizada, ela é representada, né? Ela é representada em tons de cinza, tá? Deixa eu tentar baixar outra aqui para vocês verem. Ó, tá baixando aqui. Essa imagem, ela vai ser representada em tons de cinza, tá? Tom cinza, branco absoluto. A gente sabe que o branco, ele reflete, né, a energia, e o preto, ele absorve. Por exemplo, se você sai no calor com roupa escura, você vai, no verão, né, você vai sentir muito mais calor com uma roupa escura do que com uma roupa branca. Por quê? A roupa branca, ela reflete a energia, né, ela reflete o calor. A cor preta, ela absorve. Então, o que acontece? Na imagem vai ser a mesma coisa. Numa imagem satélite, tons brancos quer dizer que são energia refletida. Tons pretos é energias absorvidas, tá? E aí você vai ter os cinzas, né? Os tons de cinza intermediários, tá? Quando eu baixar aqui eu vou mostrar para vocês depois, tá? E aí, como é que funciona? A imagem aqui de satélite. Existe outra coisa também chamada que é quando você tem uma imagem de radar, né? O radar, como eu falei,
ele vai fornecer para a gente várias imagens. E cada imagem vai ter uma faixa de onda eletromagnética, né? O que é a faixa? É isso aqui, ó. A faixa eletromagnética é o que a gente chama de espectro eletromagnético. Cada onda, ela tem um comprimento, tá? E aí, esse comprimento da onda vai variar, tá? E o que acontece? Você vai ter o que a gente chama do olho visível, que o olho visível são as cores que a gente consegue enxergar, né, com o olho humano dentro dessa régua, desse intervalo, tá? Então aqui, ó, para ficar mais fácil, ó, deixa eu abrir aqui para vocês entenderem. Então, o Sol está emitindo toda hora uma onda eletromagnética, né? Essa onda ela vai ter um comprimento diferente, tá? E dependendo do comprimento dessa onda, a gente consegue enxergar com o olho humano ou não, né? Que é aqui no caso, ó, tá demorando aqui para abrir, ó. Aqui, ó, deixa eu aumentar. Ó, tá vendo aqui, ó? Então, aqui, ó, você tem o comprimento da onda, né? Então, por exemplo, o que o olho humano consegue enxergar? O olho humano tá aqui, ó, pessoas, tá vendo aqui, ó? A gente consegue enxergar ondas que tenha um comprimento entre 1.000 metros, né? 10 a terceira, 1.000 metros, ou 10 a menos 2, que seria 0,01, tá? Então, na medida que o comprimento da onda vai ficando menor, né? E automaticamente a frequência vai aumentando, né? A frequência é a oscilação da onda. Você vai ter nomes diferentes, né? Então você vai ter, por exemplo, ó, o famoso infravermelho. O que é o infravermelho? O infravermelho é um comprimento de onda de 10 elevado a menos 5, seria 0,00005 metros, tá? E aí você vai tendo aqui o comprimento das ondas até chegar na menor, que seria o raio gama, né? E aí o que acontece? O satélite, né, o sensor do satélite, ele consegue captar um comprimento de onda muito maior do que o nosso olho, tá? Ele consegue captar, por exemplo, ondas de infravermelho, de ultravioleta, né? Então, o sensor do satélite, ele tem aqui um intervalo bem maior, né? Bem mais amplo do que o nosso, né? Do que o nosso olho. Então, o que acontece? Essa imagem que eu estou baixando aqui, você consegue ver coisas que com o olho humano você não conseguiria, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na época da Segunda Guerra, né? Quando você tira uma imagem de infravermelho, o que acontecia? Os alemães, né, na Segunda Guerra, o que eles faziam? Eles pintavam eles tinham os bunkers, né? Os bunkers eram o quê? Era aqueles abrigos subterrâneos, né? Que os soldados ficavam para atacar os inimigos, né? E aí eles cavavam lá embaixo da terra lá um buraco, eles concretavam e faziam um bunker, né? Aí em cima eles pintavam de verde, né? Para imitar floresta, né? Aí o que acontecia? Quando um avião lá, por exemplo, dos Estados Unidos lá, ele passava e tirava uma foto normal, convencional, né? Quando eu falo normal, é uma foto que a onda seria do olho humano. Na hora que ele tirava aquela foto, ele ia ver verde, né? Ou seja, ele não ia conseguir distinguir, né? O que estava pintado do que era a vegetação. Agora, quando os aviões passavam e tiravam uma foto com o intervalo do infravermelho, na imagem, o que aparecia? Você ia ver uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou desenhar só para vocês entenderem. Então, imagina aqui, ó. O avião passou, né? Aí você tem aqui, por exemplo, você tem a floresta aqui, né? Deixa eu só aumentar aqui. Ó, você tinha a floresta aqui, pintada de verde, né? E aqui você tinha um bunker aqui, ó. Tá? Esse aqui era o bunker. Quando o avião convencional passava, o que acontecia? Ele via a imagem assim, ó, tudo verde, né? Tudo verde. Por quê? Porque era no espectro do olho humano. Agora, quando tirava uma foto em infravermelho, como que a foto representava, né? Ela representava assim, ó. Ela representava em vermelho o bunker,
Em vermelho, ela representava o bunker. E em verde, a floresta. Então, a tropa os Estados Unidos, né, eles conseguiam identificar onde estavam localizados os bunkers. Por quê? Porque no infravermelho, a vegetação absorvia a energia. E o bunker, que era metálico, ele refletia. Então, o que era refletido ficava em vermelho, o que era absorvido ficava em verde. Então, na foto infravermelho, eles conseguiam identificar essa diferença. Tá? Então, por isso que começou a ser usado infravermelho e outras ondas para poder estudar o ambiente. Tá? E isso é chamado de sensoriamento remoto. Tá? Então, aqui você tem um radar, né? Aqui você vai ter o satélite manda as imagens para o radar e o radar processa as imagens. Tá? Então, aqui algumas aplicações do sensoriamento remoto, né? Ele vai ser usado muito como eu falei, em áreas florestais, para você ver onde está tendo desmatamento, queimada de áreas, né? Na meteorologia, é muito usado para você identificar tempestade, furacão, tornados, né? Maremotos. A NASA, ela usa muito os satélites, tanto aqui na Terra como em outros planetas, né? Direto a gente vê que foi para Marte, foi para a Lua, né? Registrando novos planetas no espaço sideral, né? E hoje, o sensoramento remoto, para você trabalhar com mapa, ele é fundamental, né? Por causa disso, para você poder fazer a interpretação da imagem, tá? Ele também é muito as imagens aéreas são muito usadas para fazer o que a gente chama de mapeamento do uso e ocupação do solo, ou mapeamento e uso de ocupação da terra, né? Aquele mapa que eu mostrei para vocês de como que a região, né, o município, ele está ocupado. Vegetação, pastagem, área urbana, área rural, indústria, né? Você vai ter aquelas manchas e cada cor representa uma ocupação diferente, uma classe diferente, tá? Então aqui a gente tem, ó, várias imagens, isso aqui a gente chama de imagem de satélite ou imagens orbitais, tá? Então aqui a gente tem uma imagem, ó, por exemplo, o que é isso aqui é uma imagem que a gente chama de falsa cor, que é o quê? Uma imagem de infravermelho, ó. Então o infravermelho aqui, ó, ele identifica bem, né? Ó, o que é azul é o oceano e os rios, né? Em roxo aqui são as áreas urbanas, né? As grandes cidades, as metrópoles, né? Em preto aqui, ó, são águas doce, de água doce, e azul aqui são águas salgadas, tá? O que você vai ter aqui também? A verde é a vegetação. Você pode ter aqui o verde mais claro, que é a vegetação de arbusto, né, de grama, e o verde mais escuro seriam as florestas, as matas, né? Então, cada cor simboliza uma classe diferente. Aqui a gente tem aqui um furacão se formando, né? Aqui a gente tem uma imagem de uma lagoa com água poluída, tá vendo aqui, ó, em cor cinza, né? Com uma água poluída com esgoto. Aqui a gente tem uma imagem nítida de uma ilha, né? Toda urbanizada, né? Tá vendo aqui, ó? Toda urbanizada. Aqui a gente tem uma imagem padrão do planeta, né? Eu não sei que continente é. A gente pode ver as nuvens, né? Tá vendo a interferência das nuvens. E aqui, como eu falei, ó, série histórica. Aqui era uma represa quando tinha água, e depois passou 40 anos, o que aconteceu? Secou, né? A represa secou. Toda a água que tinha nela foi evaporada. Ficou só um vale, uma depressão. Tá? E aí, alguma dúvida, pessoal, vocês têm, por enquanto? Ô, professor, Oi. volta ali no slide anterior ali com as imagens. Peraí, deixa eu só aumentar o volume um pouco. Peraí. Voltar onde? Aqui? Aí, essa imagem da primeira fileira do meio, o que era para ser isso? Isso aqui? Essa É, imagem. Essa imagem aqui é uma imagem de satélite. Só que, como eu falei, ela é uma imagem que está mostrando, ela é uma imagem infravermelho. Aí ela foi, a gente chama de colorizada, ela foi trabalhada no programa, no software, para representar as classes da Terra. Né? Então, como eu falei, ó, azul é o oceano, né? Aqui são os rios chegando no mar, eu não sei que lugar é exatamente. Em verde a vegetação, em rosa seriam as cidades, tá? E o que está esbranquiçado seriam as nuvens. Tá? mas a imagem do lado é uma imagem de satélite também, não é?
Essa daqui, todas são. Por que parece meio que um roda-moinho, uma Então, coisa assim? é que esse daqui um tornado, um furacão se formando. Ah, tá, legal. É o início de um furacão, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Quando você sai do nível de satélite e você baixa um pouco, né? Ou seja, você está lá no satélite, lá... Professor, Oi, se eu pergunto se tinha alguma dúvida, eu tenho. pode Eu estou falar. no mesmo tempo que você está dando a aula, o aplicativo Hash Explorer, né? Que Oi? o nome do aplicativo que o senhor mostrou na aula é o Hash Explorer. Na aula passada? Não, nessa aula, que eu não vi como escreve direito. Eu tô tentando. Ô César, digita, seu áudio tá falhando. Seu áudio está cortando, está picotando. Não estou entendendo o que você está falando, César. Tá bem. Peraí. Digita aí. Digita aí o que você quer falar. Bem, eu vou continuar então, tá? Ó, enquanto isso. Então, aqui, ó, voltando. Quando você sai dos satélites que estão a 3, 4 mil quilômetros acima da superfície, né? E você chega bem mais próximo, no nível dos aviões, aí você não vai ter sensoramento remoto, você vai ter o que a gente chama de aerofotogrametria. O que é isso? É quando você pega uma câmera e acopla na aeronave, no avião ou no helicóptero, né? E aí você vai tirando várias fotos da região, né? Isso é chamado de aerofotogrametria, tá? Então, funciona mais ou menos assim. Ó. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter aqui ó, a aeronave, né? Geralmente é um avião. Hoje tem os drones também, né? Os drones também eles mudaram bastante a forma. Você tinha aqui, você pode ter uma aeronave um drone, vai ter uma câmera de altíssima resolução e aí a câmera vai saindo batendo foto do lugar que você quer, né? Só que quando tira a foto, o que acontece, né? Você vai ter aqui, ó, você tem que posicionar o ângulo da câmera, tá? E aí a câmera, ela vai fazer aquele, falei daquele mosaico, né? Ela vai tirar várias fotos. Só que tem um item muito importante que é o chamado do transpasse, né? O que é o transpasse, ó? Tá vendo aqui, ó? O avião tá nessa posição e tirou uma foto. Aí depois ele vai tirar outra foto do mesmo local. Só que o que é o transpasse? Quando você vai, é como se você colocasse uma foto em cima da outra, né? Você tem que ter uma área em comum que se repete para você poder sobrepor uma imagem na outra, né? Isso é chamado de transpasse, que seria isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O que acontece? Você vai tirar uma foto e a beirada da foto, ela tem que se repetir na outra beirada da outra foto para você poder sobrepor uma imagem na outra, tá? Isso é chamado de transpasse ou sobreposição, tá? Você pode fazer por avião, que era comum até no final dos anos 2000, dos anos 90. E aí, no começo dos anos 2000, quando surgiram os drones, né? Hoje eles são bem populares. O drone já vem com a câmera, tá? O serviço de aerofotogrametria, ele está em desuso porque fica muito caro você alugar um avião e tirar foto de um local. Compensa mais você pagar uma assinatura de um satélite mais próximo e você ter um acesso a uma biblioteca de imagens, né? Não está compensando você tirar foto por aerofotogrametria, fica muito caro, né? Você tem que mobilizar uma equipe, alugar um piloto, né? Alugar um engenheiro para poder fazer o trabalho, então acaba não compensa. Compensa mais você fazer a assinatura de um satélite particular, né? E aí você ter acesso a imagens, mais imagens. Então está caindo em desuso a aerofotogrametria.
Mas até no final dos anos 90 ela era muito usada, tá? Quando não tinha acesso aos satélites. E aí o que acontece? Qual que é a grande vantagem de uma foto, né? Uma foto trabalhada, ela é chamada de ortofoto. Tá vendo aqui, ó? Ortofoto. O que é uma ortofoto? Uma ortofoto é quando a imagem ela é retificada, ou seja, você deixa ela mais chapada possível. Você tira o efeito de perspectiva nela. Por exemplo, você pegar uma imagem do Google, né? Vou abrir o Google, por exemplo. Google Maps. O que é uma imagem, uma ortofoto, uma imagem ortorretificada? Né? É uma imagem que ela foi corrigida a sensação de profundidade. Quer ver? Ó? Por exemplo, ó, no Google, quando você vê isso aqui, ó, se você habilitar a imagem no Google, cadê aqui, ó? Aí você vai ter os prédios, né? Vamos ver aqui os prédios. Ó, o que acontece? Quando você tem um prédio muito alto, você consegue ver, ó, por exemplo, tá vendo aqui, ó? Eu consigo ver a face do prédio, né? Essa daqui é uma imagem que não está ortorretificada, não é uma ortofoto. Porque se fosse uma ortofoto, ela seria trabalhada e eu não veria essa deformação, entendeu? Eu veria só o topo do prédio. Tá? Então, quando você faz o trabalho de retificar a imagem, ela é chamada de ortofoto ou imagem ortotificada, tá bom? Ou ortofoto, tá? Tá. Professor, o aplicativo que é preciso criar login isso, é o Earth Explorer, tá? Earth Explorer é um site da NASA que você faz um login, ele é em inglês. E aí você consegue baixar as imagens de satélite, tá? Tem um vídeo, depois eu mostro para vocês, tem um vídeo no YouTube que explica como que faz, tá bom? Para você baixar, tá? Earth Explorer. Obrigado. Então Tá? quer dizer que é esse mesmo, né? Esse aplicativo, né? Isso mesmo, não é aplicativo, é um site, na verdade, né? É É um isso site. mesmo. Tá? Ah, tá. Obrigado, então. É isso mesmo, é Earth Explorer, tá? Ó, só para vocês verem aqui, pessoal. Quer ver, ó? Só para vocês verem a diferença, ó. Essa aqui não tá muito boa. Ó, basicamente é isso, ó. Uma imagem normal, ela é cônica, tá vendo aqui, ó? Você consegue ver a profundidade. A ortorretificada, ela é perpendicular, você não vê a profundidade do objeto, tá? Eu queria mostrar aqui, ó. Ó. Aqui, ó, do lado esquerdo, você tem aqui uma imagem que não é ortorretificada. Você consegue ver as sombras, tá vendo aqui, ó? Tem, ó, olha o prédio aqui, ó, tá vendo? Olha a face do prédio aqui, ó. Numa imagem ortorretificada, ó, olha como o prédio fica. Ele fica perpendicular, fica chapado, tá? Só que esse processo aqui é muito difícil de fazer, isso aqui encarece muito o serviço. Você só usa uma imagem ortorretificada quando você está trabalhando numa escala muito grande, né? Agora, por exemplo, se você for trabalhar, por exemplo, um município ou um estado, que mal você consegue ver a rua, não tem necessidade de você fazer esse trabalho de ortorretificação. É desnecessário, tá? Depende da escala que você vai estar trabalhando. Beleza? Vamos voltar aqui, então. Ó, aqui a gente tem uma imagem ó, de uma foto ortorretificada, tá vendo? Ó? A gente pode ver que você tem aqui as vegetações, só que você não consegue ver a sombra das árvores, tá vendo? Elas estão perpendiculares em relação ao eixo da câmera, tá vendo? Você fica o mais chapado possível. E aí depois a gente já viu, né? Então a gente viu o sensoramento remoto, que são os satélites, a gente viu a aerofotogrametria, que são as aeronaves ou os drones, né? E agora a gente entra no famoso GPS, né? O que é o GPS? O GPS é uma sigla em inglês que significa Global
Position System, né? Ou sistema de posicionamento global, né? O que ele é? Ele é um aparelho que ele vai emitir sinais para os satélites, e o satélite não é o satélite que tira foto, são outros satélites, são satélites que a gente chama de satélites geoespaciais. A função dele é fornecer a coordenada, né? Então, o GPS, seja no seu celular, ou numa estação total, ou num aparelho do carro, né? Ele vai ficar emitindo sinais para o satélite, um conjunto de satélites, e esses satélites vão ficar cruzando informação um com o outro, né? Que a gente chama de triangulação. E aí essa triangulação, ela volta para você, que chama de receptor, e aí informa para você a coordenada de onde você está, entendeu? Então, o GPS, ele é americano, tá? Existem outros GPS, tá? O GPS, o termo que a gente fala GPS, na verdade o termo certo não é GPS, na verdade o termo certo é GNSS. GPS é o nome da marca, né? Que é os Estados Unidos. Mas, por exemplo, você tem o GPS americano. Só que você tem o GPS que seria o GPS russo, que é chamado de GLONASS. Ou o europeu, que é chamado de Galileu, tá? E tem o chinês, que é chamado de Baidu, tá? Então, na verdade, o termo certo não é GPS. GPS é o norte-americano, tá? O termo certo é GNSS, tá? O termo certo se chama GNSS, tá? Aí o GPS, ele é os Estados Unidos, tá? E aí, então, o GPS, né, o sistema GPS, ele tem 24 satélites que ficam orbitando a Terra em posições diferentes. E o GPS, ele foi criado justamente na Segunda Guerra, que nem as imagens de satélite, com o objetivo da questão da Guerra Fria, né, para você poder, para os Estados Unidos monitorar a Rússia com o GPS, e a Rússia com o GLONASS monitorar os Estados Unidos, tá? Aí o que acontece? Aqui você tem vários tipos de GPS. Aqui é um GPS de trilha, né? Esse aqui é um GPS de celular, né? Então, a foto é um pouco antiga, mas é de celular. Aí você tem GPS de topografia também, tem vários modelos, tá? E aí o GPS, como eu falei, o objetivo dele é obter as coordenadas. Latitude, que seria o eixo Y, né? Longitude, que seria o eixo X. E altitude, que seria o que? A cota, né? Que seria o eixo Z, tá? Então ele fala, ó, o sistema GPS é composto por 3 partes. Pelos satélites, como eu falei, são 24 satélites orbitando a Terra. Eles estão numa altura aproximada de 20 mil quilômetros em relação à superfície, tá? Aí você vai ter uma rede de tratamento que vai fazer o controle dos satélites e o aparelho, que é o aparelho do usuário, que é chamado de receptor, né? Então, basicamente, como é que funciona, né? Você está aqui com o seu aparelho aqui, imagina que você tem um GPS automotivo, ele manda o sinal para o satélite faz a triangulação, a amarração contra tem que ter pelo menos 3, tá? Para mandar o sinal de volta para você com a coordenada, né? Tem que ter pelo menos 3 satélites. Quantos mais satélites, melhor, né? Mais precisa fica a informação que volta para você. Mas basicamente é isso, ó. Você está aqui com o seu GPS, ele manda um sinal para o satélite triangula, tá vendo aqui, ó, ele triangula. Aí o que ele faz? Isso é muito rápido, em questão de nanosegundos. Ele manda, que a gente fala para a estação de tratamento, né? Tem uma antena, a estação processa, faz o cálculo da coordenada, manda de novo para o GPS, e o GPS manda de novo para você. Então você manda o sinal para o satélite, o satélite manda o sinal para a antena manda o sinal para o computador para fazer o cálculo, aí rebate. Da central volta para a antena, da antena para o satélite, do satélite para você. Isso é questão de menos de um segundo, é muito, muito rápido, né? Questão de milésimos, tá? Só que o que acontece? O GPS ele tem uma limitação, né? Existem vários preços de GPS. O GPS ele não funciona legal quando você tem áreas cobertas, né? Então, por exemplo, se você colocar o GPS na sua casa, ele vai ficar oscilando, né? Ele vai ficar difícil para localizar. Se você está em campo e você tem muito prédio em volta de você, ou, por exemplo, aquelas árvores que fecham a copa, né?
se você está lá na floresta, no meio do mato, você também pode ter dificuldade, porque a edificação ou a árvore ela pode bloquear o sinal. Então, o sinal pode ficar mais lento ou sumir mesmo, você não pode ter sinal, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, onde você usa o GPS, né? Você usa para localizar alvos em guerra, mísseis teleguiados, né? Bombas teleguiadas, navegação aérea e marítima, né? Aviões e barcos. Você também usa o GPS para controlar a fertilidade do solo, na agricultura, para você ver qual é a época do ano mais propícia para você plantar determinado tipo de planta. Você fazer o monitoramento de queimadas em florestas, né? Demarcar as fronteiras entre os estados, países. Para uso civil, né? Que é rastrear veículos, né? Planejar rotas, né? E aí, por último, a gente entra nos programas, né? Que eu já falei para vocês, que são os SIGs, né? O que quer dizer o SIG? Sistema de Informação Geográfica, são os softwares, tá? Então ele fala o seguinte, ó, que um SIG é a combinação de pessoas qualificadas, o técnico, os dados geográficos. O que é o dado geográfico? As imagens, os vetores, né? As informações, e o software e o computador. Tudo isso organizado para você gerar o quê? Para você gerar o mapa, né? O objetivo do SIG é sempre gerar um mapa digital, tá? Esse é o objetivo do SIG, tá? Então, eu gosto muito dessa imagem aqui, ó, que ele mostra o que é o SIG, né? O SIG, ele compõe 5 métodos. O técnico, que é o recurso humano, né? Vocês, a gente, o técnico. Os dados, que seriam as imagens, as cartas feitas à mão, né? O método, que seria a análise, ou seja, qual tipo de mapa você vai criar, né? Um mapa de calor, um mapa de cores, né? Um determinado tipo de mapa. Equipamento, que seria o computador, né? O hardware. E o software, que seria os programas computacionais. Então, são 5 elementos que formam um SIG, que é o Sistema de Informações Geográficas, e também alguns autores chamam de geoprocessamento, tá? Geoprocessamento, tá? Só que o geoprocessamento, ele é mais ligado ao programa, tá? E ao método, tá? Então, na verdade, o geoprocessamento está mais ligado ao tipo de programa e ao método, tá? Aí, quando a gente entra com os dados, né? Isso é muito importante ficar bem claro para vocês, né? Quando você quando você vai criar um mapa, você tem 2 tipos de dados. Dados vetoriais e dados matriciais, ou raster. Vamos lá. O que é um dado raster? Um dado raster é uma imagem. É um pixel, né? Quando você tem uma imagem, né? São os pixels. A gente chama de raster, tá? Imagem quer dizer também... Raster quer dizer imagem, tá? Imagem, tá? É uma imagem. Tá? Agora, o que é um dado vetorial? Um dado vetorial é linha, né? O próprio nome diz, vectorial é vetor, né? Então, o dado vetorial, ele sempre vai ser 3 tipos, sempre. Ele pode ser um ponto, uma linha, ou o quê? Um polígono, tá? Ó, sempre alguma coisa. Então, por exemplo, um ponto pode representar, por exemplo, um posto de combustível. Uma linha pode representar, por exemplo, uma rodovia, ou uma própria curva de nível, né? Ou um rio. E o polígono ele pode representar, por exemplo, edificações ou o limite de uma cidade, tá? Então, sempre tem que ser desses 3 tipos, ou ponto, ou linha, ou polígono, tá? Então, ponto, linha, polígono e imagem, com esses 4 elementos você monta o seu mapa, tá? Lembrando que a imagem, né, o menor tamanho da imagem é chamado de pixel, né, que seria a célula, tá? Pixel. E aqui a gente tem alguns exemplos de mapas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um mapa mostrando os 3 elementos, ó. É só um mapa vetorial, né? Porque não tem imagem nesse mapa. Então, eu tenho aqui polígonos representando aqui, ó, o limite municipal, né? Região do Pantanal. Pontos representando... Cada ponto representa uma cidade, tá? E aqui, em linha, representa o itinerário, o fluxo do transporte de gado, né? Então, quando você leva
boi de uma cidade para outra, né? Então ele está mostrando as setinhas aqui, ó, como que é o transporte de gado na região do Pantanal. Então aqui a gente tem um polígono representando as cidades, né? Em verde o Pantanal, ponto as fazendas ou os matadouros, né? E as linhas representam o fluxo, né? O movimento de um lugar para outro, né? É origem e destino, tá? Agora aqui, ó, a gente tem um mapa que é um mapa matricial, é o raster. Por quê? É um mapa de declividade, né? Eu já mostrei esse mapa para vocês. É um mapa de declividade que ele mostra como que é a inclinação do terreno, né? Então isso daqui são vários pixels, cada pixel forma uma corzinha, né? Então aqui a gente tem os intervalos de declividade, né? Então a gente pode ver, por exemplo, que amarelo é a cor predominante aqui, né? Então amarelo quer dizer o quê? É uma declividade do tipo fortemente ondulado, que vai de 20% a 45%. Né? Então, esse mapa aqui é um mapa de matricial, porque é uma imagem, é um raster. Tá? E aí, onde você vai buscar os dados? Né? Os dados você busca, onde eu falei, lembra na aula passada dos repositórios, né? A gente vai buscar onde as imagens? Em sites de órgãos públicos, né? Eu mostrei para vocês na aula passada o Datagel, né? Que é só do estado de São Paulo, né? Só que você vai ter também o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele seria equivalente à NASA, tá? Seria a NASA brasileira. Você pode também pegar no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Você pode pegar no CPRM, que o CPRM ele é vinculado à USP, se eu não me engano. E a parte dele é só sobre solos, tá? Aquíferos, camadas rochosas, tudo que está abaixo do solo, tá? Então, é chamado de CPRM, Serviço Geológico do Brasil. E tem esse SIGA aqui, na verdade ele é para o Rio Grande do Sul, tá? Né? Rio Grande do Sul. Datagel, São Paulo, SIGA para o Rio Grande do Sul, tá? Então aqui a gente tem uma imagem do INPE, né? Ó. Aqui cada carta aqui representa um lugar do Brasil, né? Que você pode baixar. Aqui você tem esse que eu não conhecia, que é o Terra Brasilis, que é relacionado tudo a questão de desmatamento, né? Então vamos entrar nesse Terra Brasilis para conhecer aqui rapidinho. Mapa de desmatamento, vamos lá. Ó, plataforma desenvolvida pelo INPE para organização e acesso de dados geográficos de monitoramento ambiental. Então vamos ver aqui no mapa. Eu acho que é sobre corte, né, e desmatamento, né, na Amazônia. Demora um pouco para carregar. Ó, então basicamente é isso, né? A gente tem que ver a legenda, né? O que quer dizer cada legenda, mas eu acho que amarelo são as áreas desmatadas, né? Ah, tá. Ó, é por cor, tá vendo? Cada cor é um ano que foi desmatado, né? Então, por exemplo, ó, em amarelo é o período inteiro, o desmatamento de 88 até 2007, né? Não quer dizer que tudo foi desmatado ao mesmo tempo. Em algum momento, em algum período distinto, cada área foi cortada, né? Teve a sua vegetação cortada, tá? Mas é interessante, né? Então, esse Terra Brasilis fala sobre desmatamento, tá? Beleza, só para a gente dar uma pincelada. Aí a gente tem o IBGE também, que é o IBGE. O IBGE tem esse carinha aqui, ó, é o portal de mapas, tá? Você entra aqui no portal de mapas do IBGE. Ó. Tá vendo aqui, ó? Portal de mapas. Aqui você pode pesquisar o que você quer, tá vendo? Então, por exemplo, ó, você pode pesquisar por cartas e mapas, tá vendo aqui, ó? Ó, mapas estaduais, ó. Político, 2015. Ó, mapa do estado de São Paulo.
Ele está em formato PDF. Aí aqui ele mostra para você o mapa, tá? Então você pode pesquisar por... O IBGE tem uma infinidade de camadas, né? Tem vegetação, tem solo, tem fauna, flora, né? Tem parte social também, né? Comunidade, favela, e corpos, rios degradados, tem vários temas, tá? Mas só para vocês conhecerem, é o portal de mapas, tá? Do IBGE. Aí depois tem esse aqui que é o CPRM, que ele fala sobre a parte de geologia, né, do solo, tá bom? E aí a gente entra, para finalizar aqui a aula, a gente entra nos programas, né? Quais são os principais programas usados no mercado para trabalhar com SIG, né, para fazer mapas, né? Já aviso de antemão, os principais, tá? Os principais, ó. Já até mostrei para vocês, o ArcGIS e o QGIS. O ArcGIS, ele é pago, né? O ArcGIS é um pacote da empresa Esri, como está falando aqui, e ele é pago, tá? E aí você vai ter o QGIS, que ele é o chamado de Quantum GIS, só que ele é gratuito, ele é um programa que a gente chama de software livre, ou seja, os próprios usuários vão contribuindo com o desenvolvimento do programa, né? Fornecendo melhorias, tá? Qual que é a vantagem do QGIS? O QGIS, ele tem os plugins, né? Então, por exemplo, um usuário que manja de programação, ele desenvolve um plugin, que é uma ferramenta específica, e ele compartilha essa ferramenta com a comunidade. Então, você tem o QGIS, ele é muito mais robusto que o ArcGIS. O ArcGIS, ele é pago. Ele é mais estável, né? Ou seja, ele trava menos, tá? Se você for trabalhar com dados muito grandes, é melhor você trabalhar com ArcGIS. Por quê? Porque a chance dele travar é menor. Já o QGIS, ele tem mais funções, ele é mais versátil, mas por ele ser gratuito, ele tem esse problema de travar. Então, se você rodar um mapa muito grande nele, né, ele pode travar. Aí você pode perder o seu trabalho, tá? Esses são os principais. Aí tem esse daqui que é chamado de Spring, né? Para quem não sabe, em inglês, Spring quer dizer primavera, tá? O Spring, ele é um programa feito pelo INPE, tá? Que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele tem várias funções também, igual a função do QGIS e o ArcGIS. Ele é gratuito também, só que o pessoal não gosta de usar ele porque ele tem uma interface muito ruim. Ele não é um programa intuitivo, assim, para você dar um comando nele é complicado, você tem que ficar caçando os botões. Ele não tem uma interface amigável, ele tem uma interface um pouco antiga. Então, visualmente ele não é legal de trabalhar, então o pessoal no mercado não costuma usar muito ele. Tá? Mas ele é um software muito robusto, ele tem várias finalidades, tá? E a vantagem é que ele é em português, né? Aí você vai ter o AutoCAD Map, que é do AutoCAD, só que ele é mais a parte de desenho, para você desenhar as linhas, né? Ele não tem tanta função de processamento, tá? Ele é mais um programa para desenhar mesmo, tá? E aí, para finalizar, onde a gente pode aplicar o SIG, né, na engenharia? Você pode aplicar para fazer o cadastro predial, ou seja, fazer o cadastro latifundiário, o cadastro rural das propriedades. Você pode fazer a regularização fundiária urbana, ou seja, imóveis que estão irregulares, você fazer a regularização desses imóveis. Cadastro de infraestrutura, quando eu falo infraestrutura é o quê? Ponte, viaduto, túnel, barragem, obras de grande porte, tá? Planejamento urbano, ou seja, você atualizar o plano diretor da cidade, né? Cada 10 anos a cidade tem que, por lei, atualizar o plano diretor, né, fazer os zoneamentos, né? Também pode servir para expansão de unidades habitacionais, ou seja, você identificar regiões onde podem ser construídas moradias populares, né? O SIG também é usado em projetos de barragem e estradas. Como já falei, monitoração ambiental, né? Fazer mapeamento de variáveis físicas, como o solo, indicador social, né, etc. E também, por fim, mapeamento de risco geológico, né? Quando eu falo risco geológico, áreas de inundação, áreas de deslizamento de terra, áreas que podem ter risco de erosão, né? Então, a gente fala de risco geológico, tá? E aqui a gente tem algumas imagens que eu recortei dos programas, né? Então, aqui um mapa do Spring, aquele programa do INPE, e aqui ele está fazendo o zoneamento da cidade, que é um bairro de uma cidade, e aí cada cor é referente a um zoneamento. Eu não sei exatamente, mas, por exemplo, vermelho área residencial, azul área industrial, verde parque,
azul escuro, moradia popular, né, etc. Aqui, ó, esse aqui é um programa do ArcGIS, tá? E aqui foi feito o mapa do uso do solo. Então, como eu falei, cada cor representa uma classe de uso do solo, né? Então, aqui no exemplo, ó, azul é lago e represa, amarelo, vegetação campestre é campo, arbusto, tá? Pastagem. Verde escuro, floresta. Marrom, pinos, eucaliptos, áreas de reflorestamento. A gente sabe que as principais árvores para reflorestar é eucalipto ou pino, né? São as mais fáceis. Aí você tem aqui em vermelho área urbana, construção civil, em cinza áreas pavimentadas, né, as rodovias, e em marrom vias não pavimentadas, né, as estradas de terra. Aí em porcentagem a ocupação. Então, né, nesse mapa aqui do município de Cachoeira Paulista, qual que é a classe predominante de uso, né? Vegetação campestre, né? Que seria o quê? Seriam campo, né? Pastagem. Aqui é uma imagem, é um mapa feito do QGIS com o Google Earth. Então, esse mapa aqui, ó, também é um mapa de uso do solo. Só que esse daqui foi feito por um autor, mapa A, e o mapa B foi feito por outro autor, do mesmo local. No mesmo local, cada autor fez um mapeamento diferente. E aí, se vocês verificarem aqui, ó, você vai ver que as classes são as mesmas. Só que você vai ver que vai variar um pouco a porcentagem, né? Então, por exemplo, ó, no mapa a pastagem deu 39,79%. No mapa B, que é o verde claro, deu quase 40%. Deu uma pequena variaçãozinha, tá? Tá bom? Aqui, ó, mapa de risco geológico. Isso daqui é feito no QGIS. Então, isso daqui é um mapa é um mapa que mostra as áreas com risco de deslizamento de terra, né? Quando desbarranca. Então, as áreas verdes, áreas de baixo risco, ou seja, áreas planas, áreas próximas de rios, né? Onde chove pouco. Risco médio, ou seja, áreas que ficariam no meio do morro, e áreas em vermelho, que seria o risco alto, o cara que mora lá no topo do morro, né? Então, isso aqui é chamado de mapa de risco geológico, tá? Aí, esse mapa aqui, ele foi jogado no QGIS, no Google Earth. Em vermelho, aqui você tem as regiões de alto risco de deslizamento. E aqui você tem uma imagem aérea por baixo, né? Tá? E, para finalizar, queria mostrar para vocês a cara dos programas, tá? Então, esse cara aqui, ó, é o ArcGIS, tá? Eu vou abrir aqui um programa qualquer, só para vocês verem, tá? Ó, isso aqui é o ArcGIS, ó. Então, aqui, por exemplo, é o mapa, tá vendo aqui, ó? Aqui estão as camadas. Então, todas essas camadas aqui, ó, cada camada representa uma coisa, ó. Esse BHRC é a bacia hidrográfica do Rio Cotia. Então, é uma camada vetorial, é um polígono, é uma linha, né? Agora, por exemplo, ó, isso daqui, ó, é o uso de terra, tá vendo? É uma imagem, tá vendo aqui, ó? Cada imagem representa uma classe, né? Cada cor representa uma classe. Isso aqui é um raster, é uma camada raster, por quê? É uma imagem, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, MDHC, modelo digital de elevação, o que é isso? É uma outra imagem, ele mostra a altitude. Cor branca, altitude mais alta, e cor cinza, altitude mais baixa. Posso mudar aqui também a cor, né? Ó, tá vendo? Agora fica melhor, né? Azul, altitude baixa, vermelho, altitude alta, né? Declividade, ó. Mapa de declividade, que nem mostrei no PowerPoint, ó. Tá vendo? Ó? Verde, áreas planas. O verde equivaleria aqui à área do rio, né? As áreas de várzea. E aqui você vai ter vermelho as áreas mais inclinadas, que é a cor vermelha, que seria inclinação de 75%. Tá? Então, isso daqui também é um raster, é uma imagem. Por quê? Ó? É representada pelos pixels. Se eu der um zoom aqui, ó, a imagem vai estourar. Quer ver? Ó, tá vendo aqui? Ó, consigo ver cada quadradinho. Cada quadradinho tem um valor. Se eu pegar a imagem aqui, ó, eu vou clicar no vermelho aqui, ó. Valor do pixel, 46, tá vendo aqui, ó? Quer dizer o quê? Que esse pixel aqui, 52, ele tem um valor de 52, uma declividade de 52%, ó. Tá na cor vermelha, 52 fica entre 45 e 75,
Ó, vou habilitar aqui o mapa de curva de nível, né? Ó, tá vendo os pixels dele? Né? Ó, peraí, deixa eu jogar aqui. Ó, se eu der um zoom, eu consigo ver os pixels, ó. Ó, os quadradinhos, tá vendo? Ó, cada quadradinho tem um valor. Se eu pegar aqui, ó, clicar nesse quadradinho, ó, a altitude desse quadradinho, ó, 818 metros, tá vendo aqui, ó? Então, cada vez que eu clico, ele me dá um valor de altitude diferente, tá? Ó, 805, tá? Então, isso daqui é uma imagem, tá? É um raster. Isso daqui, ó, é um vetor, é uma linha. Por quê? Eu poderia mudar a cor dele, né? Por exemplo, eu poderia deixar rosa, né? Ou poderia deixar em azul, tá vendo? Isso daqui é o quê? É um polígono, é um vetor, tá? Aí na próxima aula eu mostro para vocês os outros programas. Esse daqui é o ArcGIS, tá? Beleza, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Não, nenhuma. Nenhuma? Beleza, então, pessoal. Então só vou baixar aqui a lista. Espera aí, não tá indo por quê? Vou bater um print aqui, peraí. Pronto, então beleza, pessoal. A gente volta então semana que vem, tá bom? Eu vou editar o vídeo e depois eu posto lá no YouTube para vocês verem de novo, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Ok.